Olá, boa tarde. Quinta-feira, 9 de abril de 2020, está no ar Boletim Guará e vamos às informações. A quarta-feira registrou 43 casos novos confirmados de Covid-19. O número de mortos subiu para 12, mas esses números já sofreram nova alteração apresentada agora há pouco pelo governador Flávio Dino. Segundo o boletim diário da Secretaria de Estado da Saúde, o dia de ontem terminou da seguinte forma. Vamos dar uma olhada. Aqui estão os casos, a distribuição de casos. 1.627 suspeitos, 273 confirmados, 1.928 descartados, 12 óbitos, 50 recuperados. No entanto, isso já foi alterado, como eu falei. Agora nós vamos ver uma outra cartela que vai mostrar como é que está a situação pelos municípios. Está aqui. São Luís concentra maior número de casos confirmados, 228 até a noite de ontem. Os casos novos de hoje estão todos em São Luís, ou seja, esse número já alterou. E 11 óbitos. Depois, São José de Ribamar, 21 casos confirmados. Em seguida vem Paço do Lumiar com 9 casos confirmados e por lá também já aconteceu um óbito. Vamos ver agora como é que está aquela divisão quando nós comparamos os sexos. Homens, 135 confirmados, mulheres, 138. Elas voltaram a ultrapassar os casos confirmados. A próxima cartela, de faixa etária, maior número de casos disparado, pessoas que estão entre os 30 e 39 anos de idade. Em seguida, quem está entre os 40 e 49 anos. E como a gente percebe, pode vir a outra cartela mesmo. Isso, a da evolução, a curva é sempre crescente. Isso ontem à noite, 273. Mas como eu falei anteriormente, esses números já foram alterados, conforme declaração dada pelo governador Flávio Dino. Hoje pela manhã ele gravou um vídeo onde fala dos casos mais recentes. Os números de casos positivos para a Covid-19 no Maranhão já chegam a 292. Outra morte foi registrada, totalizando 13. Vamos ouvir o que falou Flávio Dino. Primeiro, ele lamenta os novos casos, mas diz que poderia ser bem pior caso não houvesse a adoção de medidas protetivas. Nós, com esses 292 casos e 13 óbitos, continuamos abaixo da média brasileira. Se houvesse um acompanhamento no Maranhão da curva nacional, nós teríamos, nesse momento, aproximadamente 600 casos, de modo que posso afirmar a todos e todas que as medidas preventivas estão valendo a pena, uma vez que nós conseguimos manter, ainda que no cenário de curva ascendente, praticamente no mundo inteiro e no Brasil, também no Maranhão, claro, mas um quadro menos difícil do que teríamos se não houvesse as medidas preventivas. Por isso, reitero o acerto da manutenção das medidas de prudência que adotamos nesse período. Flávio Dino decidiu tomar medidas em relação à movimentação em agências bancárias. Ele falou também que diz que vai renovar o decreto voltado ao comércio aqui em São Luís e que os casos no interior do estado vão ser analisados por região. Nós temos esse? Tendo em vista a alta concentração de casos na ilha de São Luís, está decidida já a prorrogação das regras atinentes ao comércio na ilha de São Luís. Em relação a outras regiões do estado, no sábado irei editar a norma. Nós estamos estudando, junto com o Comitê Científico, o Boletim Epidemiológico número 7 do Ministério da Saúde, que preconiza uma espécie de regionalização das medidas restritivas. Nós estamos fazendo estudo em relação aos casos existentes em cada região, em cada município, para nós podermos, a partir daí, no próximo decreto que será editado no sábado, definirmos as regras atinentes ao comércio nas outras regiões, em que, até lá, não haja a multiplicação de casos. Flávio Dino também falou sobre o assunto que mais tem promovido debates nos últimos dias, o uso ou não da hidroxicloroquina.
Segundo o governador, essa é uma questão técnica que deve ficar fora das discussões políticas. Há um falso debate sobre cloroquina. O que nós temos sublinhado é que esse não é um debate político, essa é uma questão técnica. O que não se pode, o que é errado e nós não fazemos é estimular a automedicação, a medicação irresponsável. A cloroquina integra os protocolos de cuidado com os pacientes de coronavírus no Maranhão, por decisão médica. Não é uma autoridade política que decide tal ou qual tratamento, e sim o médico que tem a formação profissional para isso. Há muitas semanas, desde que começaram os casos de coronavírus no Maranhão, especialmente em São Luís, a cloroquina integra o tratamento que é feito aos pacientes hospitalizados, sempre a critério dos profissionais de saúde. Hidroxicloroquina, portanto, há muitas semanas é utilizado no Maranhão e vai continuar a ser utilizado sempre a critério médico. Ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro também falou à população. Ele comentou sobre as decisões que estão sendo tomadas pelos governadores de estado e disse que não tem feito nenhum tipo de interferência. Também falou sobre o uso da cloroquina, que, segundo ele, deve ser adotada no tratamento de doentes da Covid-19. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. Espero que, brevemente, saímos juntos e mais fortes para que possamos melhor desenvolver o nosso país. Após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Há pouco conversei com o Dr. Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Hipócrates, ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão salvos. Disse-me mais que, mesmo não tendo finalizado o protocolo de testes, ministrou o medicamento agora para não se arrepender no futuro. Essa decisão poderá entrar para a história como tendo salvo milhares de vidas no Brasil. Só para passar informação a respeito do que o governador falou a respeito dos bancos. Ele disse que vai, nesse próximo sábado, assinar um novo decreto em que o governo do estado vai tomar medidas quanto à forma como os bancos devem proceder no atendimento às pessoas, mantendo a segurança, o espaçamento entre os clientes. Ele disse que faz isso por conta de que, até o momento, não foi tomada nenhuma medida por parte do Banco Central e o ministro Alexandre de Moraes ontem disse que os governadores têm autonomia para tomar aquelas definições que acharem necessárias dentro dos seus estados. Nós vamos ao intervalo e voltamos já com mais Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará e caso você tenha perdido alguma informação aqui, acesse o nosso canal no YouTube. Lá você confere todas as nossas reportagens, assim como no nosso site www.portalguará.com. As principais notícias de São Luís, do Maranhão e do mundo você confere no portalguará.com. Hoje pela manhã, a Agência de Mobilidade Urbana se juntou à Secretaria de Segurança Pública através da Polícia Militar para dar cumprimento ao decreto que proíbe o transporte coletivo para dentro e fora da ilha de São Luís. O presidente da MOB, Laurence Pereira, fez um vídeo explicando a operação. Essa operação visa cumprir os termos do decreto do governo do estado que restringiram viagens durante a Semana Santa. Estão proibidas as viagens realizadas através de ônibus, micro-ônibus e vans que tenham origem ou chegada na ilha de São Luís e destino para o interior do estado. Com relação aos veículos particulares, essas viagens estão mantidas, estão permitidas.
Além das estradas, o decreto estadual sobre a regulação de viagens de transporte coletivo no Maranhão alterou a rotina das viagens de ferry-boat, com algumas suspensões de viagens. Vamos ver os horários e viagens que ainda estão liberadas durante a Semana Santa aqui no estado. Vejam bem, de quinta-feira, hoje, até segunda-feira, dia 13, os horários são os seguintes: 6 horas, horário de partida na Ponta da Espera, 8h30 no Cujupe, meio-dia, Ponta da Espera, 2h30 da tarde no Cujupe, às 6 da tarde na Ponta da Espera e às 8h30 da noite lá no Cujupe. Temos outra? É só essa, né? Isso. Então, nós vamos agora ao intervalo comercial e voltamos já com mais Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará e agora com o Esporte Laércio Júnior. Isso, de volta. As novidades desta quinta-feira. Expectativa em relação às liberações, né? Temos a grana referente às equipes que jogam a Série D do Campeonato Brasileiro. Sim. Mas é bom lembrar que o Campeonato Estadual aqui tem 8 times, né? E esses times estão no aguardo da liberação dos recursos referentes também ao Campeonato Estadual. O Campeonato Estadual que ainda restam 8 datas, sendo 2 da primeira fase, ou seja, 6 jogos, né? Tem 4 equipes que precisam fazer 2 partidas e o restante para complementar a última rodada. E aí teríamos 2 partidas na fase que antecede a semifinal e decisão. Tem outras equipes que precisam desse auxílio, né? Seria muito bom para Maranhão, Pinheiro, para o São José e para o Cordino, principalmente, que esse repasse fosse agilizado por parte do governo do estado, da parceria da Lei de Incentivo ao Esporte, né? E seria excelente para Moto, Imperatriz, Sampaio e o Juventude Samas, que teriam esse dinheiro somado àquele que já veio da parceria com a CBF, para que pudessem também honrar os seus compromissos, né? Se a gente computar, JF, em relação a esses times, colocando por baixo 30 profissionais, entre jogadores, roupeiros, treinadores, preparadores físicos, dirigentes que trabalham nessas equipes, 30 por cada desses 4 times que ficou fora do bolo da CBF, são 120 profissionais, 120 famílias que dependem de que algo aconteça nesse momento para auxiliar os clubes. Então, algo muito necessário, muito importante para eles nesse momento, né? Não só para os clubes, mas principalmente para quem trabalha neles, né? Para quem trabalha nesse esporte, porque está todo mundo na expectativa. Essa reunião que acontece no próximo dia 15, envolvendo dirigentes da Série A e da Série B, ela vai refletir na Série C, também na Série D do Campeonato Brasileiro e nesses outros times que jogam os campeonatos estaduais. Porque provavelmente ali, JF, dependendo do avanço do coronavírus e do combate e das ações principalmente que estão sendo realizadas pelo governo brasileiro e principalmente nos estados, é que teremos uma noção se dá para pelo menos voltar com os campeonatos estaduais, sei lá, de portões fechados, ou se essa paralisação ela vai se estender até mais da metade do ano. Agora, Laércio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meio fora do script, mas é algo que há alguns dias eu venho questionando bastante e já é pauta no âmbito não só nacional, mas no âmbito mundial. Como é que estão essas discussões de uma possível revisão de contratos com os jogadores? Porque a gente sabe que muitos jogadores ganham aí horrores. Horrores, né? Isso. A gente até chora quando faz a comparação do que é a realidade de quem trabalha no nosso ramo com o que eles ganham, né? Mas no momento que eles falam muito de solidariedade, muitos estão relutantes quanto a uma revisão de salários. Qual a tua opinião a respeito disso? É um exemplo ruim, né? É bom lembrar também que essa parcela que ganha muito, ela é cerca de 20% só dos boleiros. Tem aqueles 80% das séries menores, Série C, Série D e os sem série, que ganham em média de 1 a 3 salários mínimos. Essa que é a realidade do jogador de futebol profissional. Mas alguns clubes estão impondo, JF. Por exemplo, o Barcelona reduziu o salário, o Bayern de Munique já reduziu o salário, o PSG reduziu o salário. O único que ainda não se manifestou em relação a isso foi o Real Madrid. Então os próprios jogadores, o mundo da bola, já está trabalhando com essa situação. E os clubes, Sampaio, o próprio Moto, o Maranhão Atlético, vão fazer acertos. E claro que todos estão atentos, né? Porque é melhor você receber do que receber a metade e receber 70% do que ficar sem receber. Tá certo.
puxei esse assunto da questão da solidariedade, porque amanhã eu, Laércio Júnior e o Danilo Quixaba vamos apresentar aqui para vocês uma campanha que nós estamos iniciando, junto com o apoio dos 3 principais clubes aqui da região metropolitana de São Luís, para que nós possamos ajudar algumas pessoas que estão sofrendo, não somente por conta da pandemia do coronavírus, mas principalmente aquelas pessoas que estão sofrendo com a perda de muitos materiais decorrentes das chuvas fortes que têm caído no estado do Maranhão. Mas isso é assunto para amanhã, porque agora o Boletim Guará está encerrando, nós voltamos amanhã e outras informações você vai conferir no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem agora, Danilo Quixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde, paz e bem a todos. Uma boa tarde para você, até amanhã.